São 7h35, estamos de volta agora com a segunda parte da entrevista ao candidato à Prefeitura de Manaus, Marcelo Ramos, pelo PR. Marcelo, uma das maiores críticas do seu opositor em relação aos números, né, que você coloca, o dinheiro que você pretende empregar nos seus projetos, está nas diretrizes gerais, inclusive você usa o governo do possível. Ele diz que, se fizer tudo isso que você está dizendo que vai fazer, isso é impossível. Da onde vem o dinheiro? Você já falou financiamentos internacionais, governo federal, mas existe um estudo real de o quanto precisa hoje de orçamento na cidade de Manaus para você fazer o que está no seu plano? Se você pegar o nosso plano de governo, ele tem um diferencial de tudo que já foi feito até hoje em eleições. Nosso plano de governo, ele faz um diagnóstico, apresenta o programa, estabelece as metas do programa e diz a fonte orçamentária de onde o programa vai ser desenvolvido. Então, isso está muito claro no nosso plano de governo. O atual prefeito, ele tem muita dificuldade com contas, porque ele conhece pouco da prefeitura que ele governa. Ele não sabe quanto é o salário base dos servidores públicos municipais. Ele disse que era 409, no debate é 415. Então ele tem muita dificuldade. Ele insiste em dizer que não teve dinheiro. E os números são muito objetivos. Até hoje, ele teve 14 bilhões de reais em quase 4 anos de governo. O prefeito anterior teve 9. Ele teve 5 bilhões a mais do que o prefeito anterior. Isso é indiscutível, isso é uma regra básica de matemática. Segundo, ele diz que teve queda de arrecadação. Ele teve 300 milhões de reais de arrecadação de IPTU a mais do que o prefeito anterior. Isso também é indiscutível. Ele teve 400 milhões de reais a mais de ISS do que o prefeito anterior. Isso também é indiscutível. Ele teve, Dani, 1 bilhão e 800 milhões de reais a mais de repasse da União e do governo do Estado do que o governo anterior. Então, não faltou dinheiro, faltou qualidade no gasto público. Ele gastou mal o dinheiro da prefeitura. Sabe por que ele gastou mal o dinheiro da prefeitura? Ele diz que asfaltou 200 quilômetros de via em Manaus. Ele comprou 1 milhão e 300 mil toneladas de asfalto. Isso mesmo, pasme, 1 milhão e 300 mil toneladas de asfalto. Nós pedimos para o engenheiro fazer um estudo médio, uma rua de 10 metros de largura com 5 centímetros de asfalto. Daria para asfaltar 1.500 quilômetros de via. Daria para asfaltar Manaus-Boa Vista 2 vezes. Isso é muito grave. É dinheiro que sai pelo ralo da ineficiência e pelo ralo da corrupção. Aí o dinheiro não dá. Onde o governo é ineficiente e onde ele é tolerante com a corrupção, o dinheiro não dá para nada. Onde o dinheiro é bem gasto, dá para fazer muito mais. Repito, vou usar novamente o exemplo de Salvador, Dani. Salvador tem um orçamento per capita menor do que Manaus. Fez BRT, fez obra, asfaltou a cidade, tem uma escola eficiente, tem uma saúde de qualidade. Então o problema aqui não foi falta de dinheiro. O problema em Manaus não é falta de dinheiro. Claro, o dinheiro dá para tudo? Não dá. Mas dá para muito mais do que tem sido feito e nós vamos mostrar isso nos próximos 4 anos. Dá, por exemplo, na área de saúde, para aumentar das atuais 173 equipes de estratégia de saúde da família, que ele prometeu 325, mas está entregando 173, dá para aumentar para 400, porque só aumentando para 400, nós vamos acabar com uma vergonha que existe hoje, que são milhares de pessoas em verdadeiros pontos cegos. São pessoas que batem numa unidade básica de saúde e são informadas que não podem ser atendidas porque estão fora da área de cobertura. E não estão na área de cobertura de unidade nenhuma. Aí sabe o que acontece? Elas vão para o pronto-socorro, num atendimento que deveria ser numa unidade básica de saúde. Nós temos cobertura de apenas 33% da população. Deveríamos ter de 70% e teremos nos próximos 4 anos. A cobertura odontológica, Daniel, ela é mais grave ainda. Só há 18% de cobertura odontológica na cidade de Manaus. Deveria ter 70%. NASFES, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, em Manacapuru tem 4, em Itacoatiara tem 4, em Manaus tem 3, que é um núcleo multidisciplinar, que complementa a estratégia de saúde da família. Porque a estratégia de saúde da família tem o médico, o enfermeiro, o auxiliar de enfermagem e o agente comunitário de saúde. E algumas têm o odontólogo. O NASF complementa com o atendimento multidisciplinar, com psicólogo, com educador físico, com fisioterapeuta e com fonoaudiólogo, com as várias áreas que precisam acompanhar esse atendimento da estratégia de saúde da família. Candidato, a Censa tem quase, só concluindo, Tudo bem, desculpa, tudo bem. a Censa tem quase 900 milhões de reais de orçamento.
Se não contratar empresa de preso da Maus Caminhos, que tem um telemarketing funcionando na garagem de uma lavanderia, o dinheiro rende e dá para ampliar a estratégia de saúde da família e o atendimento da população. Dante. Para fazer essa ampliação das equipes, né, e nos NASFs também, a questão dos CAPs, que eu já vi você falar também em ampliação, precisaria criar concurso para quantas vagas e quando o senhor pretenderia iniciar esse concurso, lançar esse concurso, caso seja eleito? A estratégia de saúde da família, ela pressupõe um médico, um auxiliar de enfermagem, um técnico de enfermagem e aí a equipe de agentes comunitários de saúde. Você multiplica isso, 173 menos 400, vamos colocar aí 200 menos 400, aproximadamente 200 equipes de 10, 20 pessoas. Estamos falando de contratação de 800 a 1.000 pessoas para a Secretaria de Saúde. E é óbvio que a Secretaria de Saúde não banca isso só, Dante, porque toda a estratégia de saúde da família, cada NASF que é criado e cada CAPS que é criado, tem cofinanciamento do Ministério da Saúde. Então, o Ministério da Saúde paga uma parte. Quanto mais equipes de estratégia de saúde você tem, mais você recebe recursos do Ministério da Saúde. Quanto mais NASFs você tem, mais você recebe recursos do Ministério da Saúde. Quanto mais CAPS você tem, mais você recebe recursos do Ministério da Saúde. Então, nós vamos ter cofinanciamento, parcela do Ministério da Saúde, parcela de fonte própria da Secretaria Municipal de Saúde, que eu repito, tem um orçamento na casa de 900 milhões de reais. Mas tem essa previsão de concurso, não? Sim, tem que ter concurso. Mas, não, pois é, mas o senhor pretenderia fazer quando? É imediato, ele quer saber? Não tem como fazer nos primeiros dias de governo, né? Mas no primeiro ano de governo nós já vamos realizar concurso. Não só para a Secretaria Municipal de Saúde, mas também para a Guarda Municipal. Porque dentro do nosso programa Ronda Comunitária, você tem que aumentar dos atuais 425 guardas municipais para 1.500. Ah, mas vai tirar dinheiro de onde? Essa é a pergunta que ele sempre faz. A Prefeitura gasta 63 milhões de reais, 63 milhões de reais, com um sistema de câmera nas escolas. Nós acabamos de ver um assalto lá numa creche, acho que no Zumbi. Naquela creche tem câmera. O ladrão entrou, fez a diretora refém, fez o que bem entendeu, levou tudo e não chegou ninguém para atender e tá bom, as câmeras filmaram, está guardado para arquivo das câmeras. É óbvio que para proteger as nossas escolas e as nossas crianças, para proteger, para que o tráfico não ronde a porta da escola, tem que ter gente na porta da escola, tem que ter homem, tem que ter guarda, tem que ter gente fardado para proteger a porta da escola. A câmera estava lá no Zumbi e a central que atende a ocorrência funciona aqui do lado do Detran. Daqui que alguém saia do lado do Detran para chegar lá no Zumbi, dá tempo de fazer tudo que o ladrão fez lá na creche do Zumbi. Então, isso não é razoável. Marcelo. Pois não, Mariana. Como a PEC 241, a PEC do teto, que está prestes a ser aprovada nacionalmente e que vai limitar os gastos tanto do governo federal em termos de repasses, quanto dos entes também municipais e estaduais em termos de limite com gasto, vai impactar esses seus projetos, por exemplo, de contratação de novas pessoas, de concursos ou mesmo de investimento? Manaus é uma cidade que tem uma saúde financeira muito diferenciada. Manaus ainda está muito longe do seu limite da lei de responsabilidade fiscal, da capacidade de endividamento. Manaus tem margem dentro do limite de gasto com pessoal da lei de responsabilidade fiscal. É óbvio que a PEC tem impactos e que ela vai reprimir investimentos, mas esses investimentos não serão reprimidos em obras de infraestrutura, que são necessários para a retomada do desenvolvimento do país. Não adianta você limitar o gasto público e fazer o país paralisar. A lógica econômica é você limitar o gasto público com custeio para aumentar a capacidade de investimento. E essa é uma outra regra quebrada pela atual administração. O atual prefeito conseguiu, ainda que tendo 5 bilhões de reais a mais, diminuir a capacidade de investimento da prefeitura e aumentar o gasto com custeio. Isso é completamente contrário a uma administração pública moderna, que você precisa enxugar ao máximo com o gasto do funcionamento da máquina para que sobre mais para investimentos em infraestrutura. A nossa capacidade de investimento, que foi 13%, hoje é por volta de 10% do nosso orçamento. Isso é muito baixo e dá para aumentar enxugando no custeio, é o que nós vamos fazer. É óbvio que tem um impacto, agora eu preciso dizer, Oriana, que a despeito dos exageros que possam existir na PEC, nós precisamos entender que a administração pública precisa ser responsável.
A administração pública é como um orçamento familiar. A gente pode gastar mais do que a gente ganha por motivos nobres. Eu posso gastar mais do que eu ganho para manter o meu filho na melhor escola. Agora, uma hora, essa conta vai voltar. Uma hora eu vou ter que tirar ele da escola e não vou ter dinheiro nem para pagar o ônibus para ele ir para a escola pública. Então, ninguém pode gastar mais do que arrecada. Essa regra serve para o nosso orçamento doméstico e essa regra serve também para a administração pública. Principalmente para uma administração pública que gasta muito com custeio e sobra muito pouco para investimento. Candidato, sua campanha tem sido condenada reiteradas vezes pela Justiça Eleitoral a dar direito de resposta ao seu adversário. Sua campanha não está exagerando? Olha lá, André, você até me possibilita fazer certo desabafo. Nunca se viu uma atitude tão passiva e não parcial da Justiça Eleitoral como nesse processo eleitoral. André, você sabe por que eu peguei 230 direitos de resposta no primeiro turno? Porque a minha campanha dizia que Manaus teve dinheiro, que faltou foi competência. Espera aí, numa administração pública, numa eleição em que está disputando um candidato a prefeito que administrou a cidade, que é candidato à reeleição, e um candidato de oposição. O candidato de oposição não poder dizer que faltou competência na administração pública e isso ser motivo para direito de resposta, isso é uma brincadeira, isso é inusitado, isso não tem registro na história do país, André. E olhem mais, é absolutamente inusitado direito de resposta após o fim do programa eleitoral. A Justiça Eleitoral esperou acabar o programa eleitoral para dar direito de resposta para o meu oponente, para que ele falasse sozinho 2 dias depois que já tinha acabado o programa eleitoral, não só para mim, mas para todos os outros candidatos. Ele teve 2 dias a mais de propaganda eleitoral do que eu. Vou lhe dar outro exemplo, André. A Justiça Eleitoral já decidiu, em decisão de mérito, que o atual prefeito candidato à reeleição não pode vincular a minha campanha, não pode, porque não existe nenhum vínculo, da minha campanha à Operação Maus Caminhos e ao governador. Ele insiste com as inserções e a gente pede direito de resposta e é negado, ou simplesmente não é julgado. Isso é uma brincadeira o que está acontecendo com a cidade de Manaus. Nós estamos tomando as providências do ponto de vista legal e é inclusive importante, André, alertar a população para que essa brincadeira não aconteça de novo agora no segundo turno. O programa eleitoral vai até sexta. Eu espero que a Justiça Eleitoral e cobro que a Justiça Eleitoral julgue todos os processos de direito de resposta urgente. Eu tenho mais de 20 nesse segundo turno, ele tem 4. Eu tenho mais de 20, ele tem 4. Dos 4 dele, um já foi julgado, já tem mérito. Dos meus 20, nenhum foi julgado. Então, não tem como não se indignar com essa parcialidade. Candidato, o senhor está acusando, então, a Justiça de ser parcial, de estar defendendo? Eu estou dizendo que não há a mesma atenção nos nossos processos de direito de resposta que há nos processos de direito de resposta do outro candidato. E digo mais, afirmo, é inusitado na história do Poder Judiciário 230 direitos de resposta por conta de chamar o outro candidato de incompetente. Isso é inusitado, porque competência é regra administrativa. Ou você é competente ou você é incompetente. Se você cumpre o que você promete na campanha anterior, você é competente. Se você não cumpre, você é incompetente. E eu estou dizendo que o atual prefeito não cumpriu o que prometeu na eleição anterior. Por isso ele é incompetente. E por isso eu recebi 230 direitos de resposta. Isso é inusitado. E não foi nem eu que disse, André. Essas condenações foram em cima dos programas dos candidatos a vereador, da minha coligação. E ele usou a resposta não para atacar o candidato a vereador, mas para me atacar, o que também não é permitido pela legislação eleitoral. Para você ter uma ideia, André, do que aconteceu no primeiro turno, e eu estou tendo a primeira chance de desabafar sobre isso, eu ganhei um direito de resposta no Facebook do prefeito no primeiro turno. Sabe o que aconteceu? A juíza assistiu o direito de resposta antes de mandar para o ar e disse que não ia colocar para o ar. E simplesmente não colocou no ar. E não é permitido censura prévia, ela não pode assistir e negar de incluir. Se eu extrapolar no direito de resposta, ela pode dar uma resposta para ele, mas ela não pode assistir e se negar. Ela assistiu e simplesmente se negou a publicar o direito de resposta. Isso não é razoável, né? O que eu quero é que as pessoas tenham o direito de sair livres de casa,
no próximo domingo, com a sua consciência tranquila, certo de que estão decidindo algo muito importante para a vida da cidade. E a Justiça Eleitoral, que eu sempre confiei, que eu tenho o maior respeito, precisa ter essa atitude imparcial, diligente com as duas candidaturas. Julga os direitos de resposta, dá tranquilidade para os candidatos de que o programa eleitoral não vai ser estendido para o sábado, de que todo mundo sabe o que vai acontecer e de que a eleição no domingo será uma eleição livre e igual entre os dois candidatos. Adriane. Candidato, ainda há pouco o senhor falou sobre a Operação Maus Caminhos e os seus opositores tentam associar muito essa operação da Polícia Federal ao senhor, alegando possíveis apoios políticos. Como o senhor tem lidado com essa situação? Tem sentido algum impacto negativo dessa tentativa de associação da Operação Maus Caminhos aos seus possíveis apoios políticos? Adriane, eu tenho lidado com muita indignação pessoal, porque olha lá, eu nunca fui secretário do governador. Eu não sou amigo pessoal do governador. Eu nunca fui na casa do governador. Ele nunca foi na minha casa. Ele nunca fez um gesto em relação à minha campanha. Em 2014, quando tudo isso começou, eu era um deputado de oposição e o atual prefeito era aliado do governador. Em 2015, quando isso se aprofundou, eu era um professor universitário lutando para manter minha família com dignidade, fora da política porque estava sem mandato. E o atual prefeito era aliado do governador. Eu nunca contratei nenhuma empresa de presos da Maus Caminhos. E o atual prefeito, está demonstrado, é indiscutível, contratou a empresa de 2 presos da Maus Caminhos. Então eu recebo isso com muita indignação, isso me machuca as pessoas que me querem bem, porque o prefeito, as pessoas que estão ao redor dele, e toda Manaus sabe que eu não tenho nada a ver com isso, absolutamente nada a ver com isso. Sou um homem simples, trabalhador, tenho uma vida marcada por isso, por estudo, por trabalho e pela simplicidade da minha vida com a minha família. Então, tentar me vincular a essa operação é uma forçação de barra que a Justiça, inclusive, já proibiu que se vinculasse, mas que, infelizmente, essa decisão não é executada e ele insiste nessa tese, inclusive nos programas de TV. Bem, nós encerramos assim a entrevista para quem acompanha aqui pela TV A Crítica Record. Agradeço muitíssimo aos meus colegas, Aruana, André, Dante e Adriane, você também, Marcelo, mas a gente convida você que acompanha a gente pelo A Crítica Play, nosso aplicativo aí, que você pode baixar gratuitamente pela internet. A gente continua essa entrevista por mais pelo menos 15 minutos. A você que acompanha a gente pela televisão, muito obrigado. Amanhã no Volta amanhã às 6 em ponto, com muita notícia dessa noite, dessa madrugada, as principais informações para você começar essa quarta muito bem informado. Mas fique com a gente, vai lá no aplicativo que a gente continua aqui conversando com o candidato à Prefeitura de Manaus, Marcelo Ramos, pelo PR. Até amanhã para quem está pela TV, até já para quem acompanha a gente pela rádio e pelo aplicativo A Crítica Play.